Bem, estamos de volta já agora, o terceiro e último bloco do programa Debate Cândido Mendes, hoje contando com a presença do professor Rodrigo Dardot, professor de Direito Tributário da Universidade Cândido Mendes, e do professor Francisco Assis Corrêa Barbosa, que está conosco hoje, também mestre em Direito Tributário, que hoje estão ajudando a entender melhor, ou entender alguma coisa, nem é melhor entender, com relação ao que vem a ser carga tributária. Isso que você fala, pago tanto imposto disso, pago daquilo, e não vejo a devolução. Você que vai, às vezes, num hospital, não tem um atendimento, não tem um médico, não tem um equipamento, o equipamento está quebrado, coisa nesse sentido, não tem a medicação, né? Então, mas tem outro hospital que você tem um atendimento muito bom em outra cidade também, é um hospital público. Então, como é que é isso? Professor Rodrigo, eu terminei o segundo bloco falando a respeito disso, né? Quer dizer, quem arrecada aqui, por exemplo, você começou falando do imposto de renda, né? Pessoa física, mas tem outros impostos, né? Tem o IPI. Como é que é essa distribuição? Como é que é fracionado isso? Se isso volta efetivamente, ou se isso fica aqui, ou volta depois, ou seja, se recolhe aqui, como é que é isso? Existe efetivamente uma partilha de receitas tributárias. Não são todos os tributos, mas vários deles são repartidos, né? A Constituição determina isso. E nós temos, então, várias receitas que são provenientes de outros tributos e que uma parte delas vem para o município, né? Além daquelas que já são geradas pelo próprio município, com o seu IPTU, o seu ISS e o seu ITBI, que já são tributos do próprio município. Mas, além dessas, o município ainda recebe repasses de parcelas de outros tributos, estaduais e federais. Eu posso dar alguns exemplos aqui concretos, né? Por exemplo, o imposto de renda retido na fonte sobre os servidores públicos municipais. Ele fica já 100% já com o próprio município, né? Aliás, esse segundo relatório da Receita, o último relatório gerencial da Receita sobre o ano de 2016, essa é uma das principais fontes de arrecadação tributária no país, o imposto de renda dos servidores públicos municipais, né? Os três principais, se não me falha a memória, os três principais tributos responsáveis pelo aumento da arrecadação no ano de 2016 foram o IRPJ, Imposto de Renda sobre a Pessoa Jurídica, o Imposto de Renda sobre os funcionários públicos dos municípios, retido na fonte, né? E a contribuição sobre o lucro líquido, exatamente, foram esses três, né? Já por conta da recessão que a gente estava vivendo, todos os outros tributos incidentes, dependentes do funcionamento da economia, todos eles tiveram decréscimo, que era o caso de PIS, COFINS, imposto de importação, exportação, ICMS, etc. Mas voltando então aqui a dar um exemplo, esse é um exemplo. Nós temos um outro aqui, o IPVA, 50% do IPVA, o IPVA é um tributo estadual, né? Mas 50% dele vai para o município onde estão emplacados aqueles carros. Mas ele já fica no município, né? Quando já fica no município. Ele não vai e volta. Não, ele é repassado, porque ele é arrecadado pelo Estado e é repassado para o município. O ICMS é 25% do ICMS também, né? Nós temos aqui também ainda parcelas referentes a CID combustíveis, que é uma contribuição que incide sobre a comercialização de combustíveis. O Estado fica com 29% e desses 29%, 25% vão para os municípios. E temos o IPI também, uma parcela 25%, sobre um determinado fundo. Enfim, aí eu entraria em detalhes técnicos, claro. Mas eu estou apenas dando exemplos. Sim, uma coisa muito importante, nós temos o Fundo de Participação dos municípios, que também constitui uma forma indireta de transferência de recursos para os municípios. De modo que existem no Brasil, de acordo com esse modelo, existem no Brasil diversas fontes de recursos para os municípios, e existem tantos municípios, alguns deles sem produção nenhuma, né, que eles acabam sobrevivendo exclusivamente dessas fontes, desses repasses de recursos. Então, essa é uma das questões que estão sendo analisadas agora na proposta de reforma tributária, para que haja uma maior interdependência e não uma dependência unilateral, como está vendo. E isso, professor, a gente pode, talvez, não sei se poderia chamar ao debate esse assunto,
mas o que o professor falou, quer dizer, às vezes a chamada receita própria do município, ela é insignificante, né? É muito pouca, né? A gente conhece municípios aí, 5%, coisa nesse sentido. Um exemplo, por exemplo, que a gente teve no Rio, por exemplo, foi o César Maia, que disse que chegou a 50% quase de receita própria. Mas, por exemplo, alguns estados são dependentes aí do royalty, alguns municípios, né? Essa questão do repasse. Isso afetou totalmente alguns municípios. Na realidade, os municípios, grande número de municípios, não tem aptidão de arrecadar. Porque se disse, aqui entre aspas, que o prefeito não será reeleito. Colide com o interesse político. Imediato. Então, na realidade, muitos municípios, o Rodrigo já adiantou, vivem de transferência. Agora, aí vem um dado que é cruel. Porque se o município não tem capacidade de produção, porque não há circulação econômica, ele arrecada menos. Então, consequentemente, o que vai acontecer? Às vezes, a situação de necessidade dele, na área de saúde, na área de educação e tudo mais, é muito maior. Sim, sim. Então, esse sistema de repasse, de participação, ele, se analisado assim, bem objetivamente, do ponto de vista econômico, ele chega a um ponto absurdo. Eu arrecado menos, recebo menos, tem mais necessidade. Então, isso faz com que o município mais rico fique cada vez mais rico se ele produz cada vez mais. E o pobre fica cada vez mais pobre, embora necessitando ou não. Daí a criação desses fundos, que o senhor mencionou aí, que são os fundos de compensação. Compensação, exatamente. Exatamente para tentar suprir onde houver necessidade. Aí tem um grande complicador político, que a decisão normalmente é política na gestão do fundo e na questão do repasse. E aí, professor, desculpe atalhar, mas é só para complementar a questão. Quando a decisão é política e envolve tributos, você está criando, na verdade, uma verticalização, uma subordinação política, né, que é o oposto daquilo que a nossa Constituição estabelece. Porque a Constituição, ela prevê todo esse sistema para dar autonomia aos entes políticos, jamais para que eles possam, o sistema de repasses possa se prestar a uma subordinação política. Aí se fala que aquele beijamão, aquela peregrinação, que os prefeitos têm que ir a Brasília e fazer aqueles movimentos e correr atrás de emendas, né? E coisa nesse sentido, né, professor? É exatamente isso. E isso sem falar no fato de que a arrecadação por si só, ela é concentrada muito mais na União do que nos estados e muito menos ainda nos municípios. De modo que quanto mais você vai descendo para o município, mais vai havendo necessidade de repasses. E aí vai criando também uma outra questão, que é a questão da guerra fiscal. A guerra fiscal também. E é uma questão também que o que acontece com o estado que ele precisa mais? Ele começa a aumentar alíquotas, de forma até seletiva, como tem aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a área de comunicação, a área de energia, com alíquota elevadíssima. Pegue lá sua fatura de fornecimento de energia elétrica, de telefone, vai verificar lá qual é a alíquota do ICMS. Aqui no estado, 25%. Nós não vamos chegar, não vai ter tempo para a gente falar, mas quer dizer, os Estados Unidos e até Estados Unidos e a Argentina, vamos botar dois países, um é colado ao nosso e outro, quer dizer, existe aquela coisa quando se fala às vezes do protecionismo, na verdade é a ajuda que se dá ao empresariado no sentido de se tributar menos para que ele possa naturalmente ter uma condição de uma oxigenação. Né? Professor, nós estamos chegando quase, nós temos aí 3 minutos e tal, para a gente poder concluir. Mas se fala muito, mas tem sido uma dificuldade já há muitos anos com relação a essa questão de se buscar. Já se falou em imposto único. Uma vez teve uma campanha, muitos anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, com relação ao imposto único. Vai se ter um imposto só e desse imposto vai se fazer. Como é que nós tratamos essa situação hoje? Tem um código tributário para chegar aí, quer dizer, os impactos disso. Vai melhorar, vai não melhorar? O problema é a arrecadação, nós arrecadamos pouco e por isso distribuímos pouco, ou a gente arrecada bastante, se distribui mal, ou se faz uma gestão mal feita. Como é que no final o professor Rodrigo vê isso aí? Bom, eu vejo da seguinte maneira. Primeira questão, arrecadamos muito. O Brasil arrecada muito. Né? Essa história, não tem dinheiro? Não é verdade, tem muito dinheiro. Agora, é um dinheiro que, em geral, é mal aplicado. Então, nós temos muita arrecadação mal aplicada, uma arrecadação, um sistema tributário extremamente complexo, que gera uma burocracia e uma necessidade enorme de
de dispêndio de recursos só para poder pagar os tributos. Uma empresa, ela tem que contratar advogados, contadores, um departamento inteiro, né, para poder dar conta das suas obrigações tributárias. Por exemplo, existe um levantamento recente daquele Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, IBPT, que demonstra que a empresa brasileira gasta, em média, 2.600 horas por ano apenas para satisfazer as suas obrigações tributárias, enquanto que a média na América Latina é de 342 horas. Então, só isso já demonstra como nós estamos defasados, o que gera entrave para competitividade, produtividade, investimentos internos e externos, enfim. O nosso sistema, ele é, como eu disse no início, ele é um sistema que já provou que é ineficiente, precisa ser modificado. Existem recursos, mas nós temos que simplificar esse sistema, né, e temos que chegar a um acordo político, eu insisto nisso, temos que chegar a um acordo político antes de decidir metas técnicas ou soluções técnicas, temos que decidir qual é o Estado que nós queremos, como é que nós queremos aplicar esse dinheiro e quais são as nossas metas. Esse me parece ser essa solução de compromisso entre as diferentes formas as diferentes visões político, econômico e sociais que nós temos, nós precisamos chegar a uma solução de compromisso, ainda que seja por períodos determinados. Até 2030 vamos atingir determinadas metas. Se isso fosse possível, nós poderíamos então viabilizar soluções de conjunto, ainda que, evidentemente, você não possa evitar as discordâncias e as divergências, porque elas são naturais do jogo político, mas pelo menos em relação aos assuntos centrais. Eu vejo com muita preocupação, concluindo, com muita preocupação, o Brasil se tornando cada vez mais distante do mundo realmente competitivo. E não há mais tempo a perder no mundo que é interconectado, globalizado e no qual a produtividade, a competitividade, elas são instrumentos essenciais para todos aqueles que querem realmente se inserir nesse contexto e superar suas dificuldades. E a prova é tanta que hoje nós temos, com relação a isso, nós estamos aí lá num ranking, lá embaixo, em função de inovação. É um país que inova pouco, então é pouco competitivo também em função disso. Professor, diante de tudo isso, agora já no momento final, fechando o programa, nós não tivemos a oportunidade de falar algo, acho que aqui é provocar o debate, não é? Para que você possa pegar uma revista e quando passar por uma matéria tributária, você já olhar, ver uma coisa, carga tributária, olha, já vi uma coisa, vou aprofundar um pouco mais. Então, esse foi o nosso objetivo. Eu tenho certeza que o telespectador e o ouvinte da rádio, acho que eles sentiram, perceberam que houve uma apropriação hoje aqui dessas informações, desses dados. Perfeito. É um assunto que ele começa aqui esse debate hoje, tem muito espaço para a gente voltar a discutir partes específicas, inclusive, mas é importante o seguinte, que comece a se pensar de forma consciente do ponto de vista técnico e não fazer escola de palpite. Nós temos aí o cenário de uma possível reforma, que terá que vir, e não pode servir de palco para discurso político. É algo técnico, tem que ser pensado, definir metas. O doutor Rodrigo colocou aí, do ponto de vista temporal. Eu acho que é importante e vamos esperar que tudo dê certo. Olha, que bom. Eu acho que a gente acho que foi muito mais produtivo até do que a gente pensou inicialmente, porque se deu condição também de entrar sob o ponto de vista do lado econômico, não só sobre o tecnicismo aí da matéria tributária, onde primeiramente fez a abordagem de que temos que fazer não a escolha, mas nós temos que entender primeiro. Se nós queremos um Estado que ele tenha mais dominação, que ele tenha mais intervenção no nosso dia a dia, ou seja, que a gente fique nesse processo de subordinação ao Estado, ou nós queremos um Estado menor, ou seja, um Estado maior, um Estado grande, né, onde se paga mais tributos e onde ele vai operar mais, né, ele vai trabalhar mais e tal. Isso aqui está provado, e o professor Rodrigo falou, com relação ao fracasso hoje desse mecanismo. E o professor Francisco também aborda que, com relação a essa reforma que tanto
já está se debatendo ao longo dos anos, e tem que haver a consciência de que ambos os lados têm que ceder, que acaba sendo um debate político, né? Debate político até mais, deixa de ser ideológico para ser até mais partidário, e não se abre mão e não se pensa no desenvolvimento do país e, naturalmente, do cidadão. E para que vocês possam ter noção, a gente já terminando, esse programa, nós fazemos a pauta, e uma das provocações, eu estava num posto de gasolina, colocando ali, abastecendo, e um funcionário, um frentista, quando ao me trazer a nota fiscal, ele mostrou: o senhor colocou R$100 de gasolina, sabe quanto o senhor está pagando de imposto? Eu falei assim, não. Ele me mostrou lá, em torno de 46%. Tá? Então, você vai botar R$100, R$50 quase você está deixando aí com relação ao imposto. E é isso que a gente quis dizer para você, um programa bem direto, bem prático, trazendo 2 especialistas, 2 mestres, na verdade, em direito tributário, para que pudesse aí fazer uma transferência de informação, e a gente fala que informação é poder e conhecimento é poder. Nós vamos voltar na próxima semana com um novo tema de relevância para você, telespectador da Luau TV e da Rádio Friburgo. Um grande abraço e até lá.